bom, gente? Ok. Quem quiser falar tem que habilitar o áudio. Recording is on. Mestre amado, Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome, a fim de aprendermos um pouco mais da Sua doutrina. Doutrina de amor, doutrina de luz. Senhor, conceda-nos, por infinita misericórdia, a bênção a nossos lares, a nossos familiares, a todos aqueles que estão também nos hospitais, enfermos da alma e do corpo, que possam ser amparados e iluminados. Ampara, Senhor, aqueles que estão na linha de frente, em todas as áreas, atuando para que todos nós possamos, de alguma forma, compreender o Teu infinito amor pela humanidade. Dai-nos a Tua paz, Senhor. E assim, pedimos a vossa atenção para iniciar o nosso estudo desta tarde. Que assim seja. Bom, meus queridos irmãos, todos estão me ouvindo muito bem, né? Qualquer coisa, se ficar falhando, né? Ficar picotando, interrompam, tá? Para a gente ter uma boa compreensão do estudo. Eu vou estar compartilhando aqui a primeira tela. Consegue ficar tranquilo aqui, de boa. Bom, nós vamos iniciar o próximo capítulo, é o capítulo 2. A gente conseguiu passar no capítulo 1, né? E o prefácio, logo no início desse capítulo, é esse. Quando os seres humanos compreenderem que o mundo é feito de ressonâncias, os seus pensamentos e condutas obedecerão a diferente critério seletivo. Essa frase ela vai se repetir lá na frente e depois a gente vai entender melhor essa frase. Então aqui nós temos nosso primeiro slide, que ele está fazendo uma grande referência, né, a um dos ícones do movimento espírita, que é o Francisco Spinelli. Tá? Então ele começa da seguinte forma. O nosso pequeno grupo era constituído por 50 espíritos, logo sendo dividido em subgrupos. Tomamos conhecimento do responsável pelas atividades. Ele apresentou-se utilizando-se de palavras simples e sem referências que pudessem adorná-lo de valores que não interessavam. Simpático, com a aparência de desencarnado aos 60 anos, elucidou o que se chamara Francisco Spinelli. Elucidou que até hoje continua vinculado a esse solo e aos corações que o habitam, mantendo o intercâmbio constante, especialmente nas novas atividades de unificação dos espíritas. Então aqui, meus irmãos, nós temos um dos ícones, né, do evento. Este 5, depois eu passo para vocês aí uma breve biografia dele, né, no caso do Francisco Spinelli, um dos responsáveis, junto com Leopoldo Machado, Lins de Vasconcelos, né, e muitos outros, nós chamamos de Caravana da Fraternidade, que foi uma ação dos irmãos pelo movimento de unificação do espiritismo mesmo. Então, o que acontecia naquela época? Cada estado tinha a sua organização, assim, em algumas federativas. Então, São Paulo tinha 2 federativas, o Rio de Janeiro tinha 2, a Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, o Conselho, União Espírita do Estado do Rio de Janeiro,
São Paulo tem a União das Sociedades Espíritas de São Paulo, Federação Espírita de São Paulo. Então, era assim, cada estado tinha as suas federativas, e quando tinha. E esse grupo de espíritas, né, dentre eles o Francisco Spinelli, ele é do Rio Grande do Sul, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Eles resolveram fazer, né, uma campanha, que chamam de campanha da fraternidade. Eles visitaram todos os estados do Brasil, falando da importância da unificação, de consolidar, de trazer, né, uma federativa única. É importante que os estudos espíritas sejam consolidados, né, em todas as frentes. E assim surgiu, né, o movimento que a gente tem hoje, né, que é estruturado com a Federação Espírita Brasileira, e abaixo da Federação Espírita Brasileira temos aí as federativas regionais, né, e os conselhos regionais também, né. Enfim, é só um breve histórico aí de muitas coisas que a gente vivencia hoje e que que tiveram uma parte importante do trabalho de muitos irmãos que aí, né, não por acaso, a gente está vendo sendo logo no início do livro, esse irmão, e é um irmão que todos aqueles que conviviam com eles sentiam e percebiam a sua notada iluminação espiritual. Ok? Até aí, tudo bem? Tudo bem, Alessandro, eu não sei se é só comigo, mas está picotando? É isso que eu queria saber. Se tá picotando. Eu estou escutando picotado. Eu também ia falar, mas eu preferia esperar. Mas está picotando demais. Eu esperei dar uma pausa, está picotando. Não tanto quanto semana passada, mas está picotando. Tá. Eu vou gerenciar aqui a qualidade rapidinho, só para melhorar um pouquinho. Vê se melhorou agora. Eu estou falando, está picotando ainda? Não, porque não é toda hora, não. Você tem que. Você fala algumas frases que chegam inteiras. Agora, algumas elas picotam. Aí você tem que fazer o outro quadro para a gente ver se vai ficar legal. Não é o sinal que está oscilando, não? Na internet? Mas você não está vendo picotar? Não. Para mim, está normal. Para mim, está ótimo. Bom, mas vamos lá. Continuando, que a gente fez só um histórico aqui do Francisco Spinelli, e depois eu passo a biografia deles para vocês no grupo. Tá bom? Tá ótimo. Então, vamos para o próximo slide. Só uma observação, aí, Alessandro. Sim. Só uma observação. Eu acho tão legal assim a gente saber que tem um espírito participante desse trabalho todo que viveu aqui no nosso país, né? E tem um nome, um sobrenome. Gente, eu achei isso tão emocionante, tão legal. E na verdade ele é um italiano, né? Ele é italiano, mas veio muito novo para o Brasil. Uhum. Mas de qualquer forma, como ele, tem muitos outros, né? O próprio Eurípides de Barçanufo é muito citado no livro, Bezerra de Menezes, né? São irmãos que, trabalhadores, né, da lida espírita, que aí a gente percebe, né, continuando a trabalhar no movimento espírita. É legal isso, bem legal mesmo. Bom, aí vamos ao trecho que a gente começa a estudar. Com muita gentileza, apresentou a cada grupo o mentor encarregado das atividades no plano físico, elucidando que a jornada dizia respeito à preparação da nova era, da era nova, cognominada como de regeneração da humanidade. A Mãe Terra, com os seus filhos em sofrimento, iria passar por uma rude provação, qual ocorrera em épocas transatas, sentindo no seio o clamor das multidões alcançadas pela enfermidade implacável, que deveria convidar os seus habitantes
a repensarem a respeito das questões transcendentes da existência orgânica. O excesso de tecnologia, propiciador do conforto a grande número de residentes no corpo somático, era responsável pela decadência espiritual que se permitiam, exceção feita naturalmente àqueles que se vinculavam aos nobres objetivos da evolução. Então aqui a gente tem uma referência, né, interessante a respeito do... O primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar é a organização. A gente vê que o plano espiritual ele tem uma hierarquia, ele tem organização, ele tem disciplina, tem horário, tem tudo. Né? E muitas vezes nós faltamos com isso. Então, o primeiro ponto que a gente gosta de observar nessa questão aí é como eles são organizados e como é feito as divisões dos trabalhos. Há quem não é espírita e por exemplo, vai ler o livro Nosso Lar pela primeira vez, eles se surpreendem muito com essa questão de gestão, de administração no plano espiritual. Porque, assim, de certa forma, as pessoas que não estão condicionadas ao conhecimento espírita e acreditam muito na teoria do milagre, sempre acham que as coisas acontecem com o estalar dos dedos. Então a gente vê bem, por exemplo, e Deus quis e fez o sol, e fez a lua, e fez tudo. Então é como se realmente a coisa simplesmente acontecesse do nada. Então, o que nós estamos observando? Primeiro, já no início do primeiro capítulo, que os irmãos desencarnados, os trabalhadores espirituais, eles estavam sendo informados de que a então pandemia era algo que ia, né, se perdurar no planeta, tem um objetivo e que todos precisariam trabalhar. Todos iam ter que trabalhar. E não é trabalhar por trabalhar, vamos lá trabalhar, vamos ajudar qualquer um, vai. Não. Eles eram um grupo de 50 pessoas, se subdividiram, cada grupo tinha o seu mentor, né? É uma relação administrativa mesmo, hierárquica, disciplina. Por quê? Se não for dessa forma, a coisa não funciona. E hoje, o que nós temos em matéria de organização no plano material, a gente sabe que é sempre a cópia do plano espiritual. Então, se hoje a gente sabe alguma coisa de gestão, de organização, de administração, é porque, intuitivamente, nós herdamos isso do plano espiritual. Esse é um ponto que eu queria, logo de cara, colocar. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Pode falar. Não? Eu achei... deixa eu falar um pouquinho, só um minuto. Eu achei interessante isso, queria até comentar. Quando eu pensei em comentar, você se referiu a essa questão de organização, e já se falou disso, né? Eu acho que a organização ela é absolutamente necessária. O cumprimento dos horários, a quem está acima ou abaixo, enfim, essa organização, de um modo geral, administrada. O que também me chamou a atenção nesse primeiro momento foi a questão, já se vem falando isso, e a gente observa que nos relatos espíritos, de um modo geral, os espíritos que têm uma experiência maior, para não dizer os espíritos superiores, né, que não são tão superiores, eles têm uma simplicidade muito grande, eles não se apresentam como eu sou fulano de tal, capuça dos anzóis e tal, não. Eles simplesmente se apresentam com simplicidade, sem chamar a atenção para ele, né, porque não chega a ser importante. Tem alguns momentos que até se coloca isso, né, simplesmente sou fulano que vou fazer esse tipo de trabalho, ponto. Né, não tem a vaidade de eu fulano de tal, que veio não sei de quê, né? Na espiritualidade isso é muito tranquilo. Não, porque a gente vê nós vemos, né, e eu não estou falando coisas que não são verdade, eu acho até muito desagradável em determinados momentos, né, a gente está numa reunião, aí vem um fulano de tal lá que a gente fica meia hora falando das qualidades dele, do que ele já fez, do que ele vai fazer, enfim. A gente deixa, muitas vezes, o processo que nós estamos interessados
segundo plano para falar da pessoa que vai fazer alguma coisa, né? E aí ficamos ali, lelê, tipo aquela coisa assim, chovendo desnecessariamente. É só isso que eu queria comentar, por enquanto. Obrigado. Alessandro, deixa eu fazer um comentáriozinho também, posso? Pode, sim. Deixa eu só falar, nós que lemos muito livros do André Luiz, eu pelo menos já estava muito acostumada com essa organização, que quando a gente via ele falar das expedições que ele vinha fazer aqui no plano material, era esse tipo de organização que eles faziam, tipo umas caravanas, mas eram caravanas organizadas, não é a vão ter aquilo assim, você, não. Eram pessoas especializadas, fulano que sabe fazer isso, ciclano que sabe fazer aquilo, para poder ter um grupo apto a resolver os problemas, né? Então, é bem característico dos livros de André Luiz isso, então eu não estranhei isso, porque a gente sabe que na espiritualidade é desse jeitinho mesmo. E isso é muito... O que chamou a atenção do Everaldo me chamou também, porque a gente participou bastante de eventos espíritas, né? E realmente eu acho meio constrangedor você ter que ficar falando o currículo do expositor, que é isso, que é aquilo outro, e realmente você vê uma pessoa se apresentando lá no mundo espiritual e fala, opa, sou o Chico. Então, vamos lá. Mas ninguém precisa saber mais nada, né? Eu acho que, às vezes, até a própria pessoa apresentada se sente constrangida, porque aquele que está apresentando é que faz aquela pompa toda, fulano de tal, que é catedrático. Depende, porque alguns exigem que se fale do... É mesmo? Jesus, que isso? Eu já fui assim, meio que... Tipo, não, me apresenta assim. Então tá bom, vou te apresentar. Tá certo. Fazer o quê, né? Já até esqueci. Tudo bem. Bom, vamos continuar lá. Não, continuar não. Tem esse slide que a gente leu. Tem outros pontos que a gente pode ressaltar, além de falar aqui da questão da jornada que eles iam enfrentar, que era uma questão relacionada à regeneração da humanidade, né, que a humanidade ia passar por um momento de uma prova muito rude, uma provação rude. Essas tarefas que eles iam enfrentar eram justamente de fazer com que a humanidade percebesse, né, o tamanho da situação que todos estavam ali para vivenciar. Né? Então, mais uma vez, a gente vai voltar na questão da reflexão de o porquê que está acontecendo aquilo que está acontecendo, né? E também refletir também sobre todas as facilidades, as tecnologias, tudo isso que acaba gerando uma certa facilidade para nós, né, que estamos usufruindo disso, mas também ela proporcionou uma decadência espiritual. Vamos citar aqui a rede social mais famosa, que é o Facebook, e também tem o WhatsApp, mas é tudo do mesmo dono, que antes as pessoas elas tinham, né, a sua forma de pensar, mas guardavam muitas vezes para si ou o seu vizinho, né, ou o seu grupo de pessoas ali do trabalho, né, no máximo ali da rua. Tinha alguns muito esforçados, que a gente chamava de fofoqueiro, que compartilhavam as suas ideias, as suas opiniões para muita gente, né? Mas não na escala como hoje uma pessoa tem de compartilhar as suas ideias com o Facebook, que hoje todos, o mundo todo consegue, se quiser, compartilhar determinadas ideias. E, infelizmente, o que a gente percebe, tanto nas redes sociais quanto nos meios de comunicação, e a gente falou isso em diversos estudos, sobre o trágico, né? Como o trágico, como o horror, acabam chamando muito mais a atenção do que o nobre, do que a verdade ou a coragem. Né? Então, a gente pega programas sensacionalistas, que é só desgraça. Outro dia eu estava comprando um pão, estava passando na televisão, aí em menos de, 2, 3 minutos na fila, foram 5 notícias horríveis.
Aí eu não aguentei e falei, gente, só desgraça. Sabe, nada bom, né, no mundo. 5 notícias horríveis. É estupro, é assassinato de criança, é isso, é aquilo. Caramba, foi logo 5 tiros de destruição em menos de 5 minutos. De manhã, né? E na parte da manhã, pelo jeito. De manhã cedo. De manhã cedo. Então, aí, a gente vê, é lógico que a gente está falando de imprensa, a gente vai falar mais ainda de imprensa na frente, mas aí, por que eles passam isso? Porque nós gostamos de ver isso. Isso é o que dá audiência, é o que chama a atenção. Então, o nosso psiquismo, e quando a gente fala o nosso corpo coletivo, nós enquanto sociedade, chama a desgraça. Né? Então, aquilo que a gente está vendo no noticiário, muitas vezes é aquilo que a gente quer ver. Que se a gente não quisesse ver, a gente não estaria com a televisão ligada ali para assistir aquilo. Não é isso? E ele frisa muito bem, né, essa situação de como a tecnologia está sendo responsável por muita coisa ruim, né? Que, infelizmente, nós estamos usufruindo disso aqui, dessa tecnologia, para fazer um estudo e tal, mas quantas pessoas... Ele faz uma ressalva. Isso aí. Com exceção aqueles, né? Agora, você vê, sabe o que me deixa mais, assim, triste? É que os fofoqueiros das internets da vida, muitas vezes eles não têm a coragem de mostrar a própria cara. Eles usam um pseudônimo, né? Então, eles usam um apelido, usam qualquer coisa. Então, eles ficam encobertos, espalham alguma coisa que possa ser uma inverdade e ninguém sabe quem foi. Fica aquilo no ar, né? Então, isso é uma covardia incrível. O cara não tem a coragem de mostrar a cara e falar que foi ele que fez isso ou aquilo. Pelo menos as fofoqueiras da rua tinham essa coragem, né? Chegava e... Pelo menos, né? Mas eu entendo que, quando ele colocou isso, que é um fato, não somente essa questão do vídeo em si, do Facebook, né, ou do correio eletrônico, mas, de um modo geral, da evolução eletrotécnica que nós tivemos, porque, na verdade, por exemplo, antes da pandemia, a gente fazia videoaulas, né, de grandes cirurgias, por exemplo, né, falando com o outro lado do mundo, conferências, um grupo fechado a nível de estudo, realmente, como existe os que fazem bandalha. O que eu acho que ele está se referindo é que a grande maioria se deixa levar pelas coisas banais, pelas coisas que são polícias, e não se preocupam com as coisas grandes. O Alessandro falou uma coisa assim que é muito interessante e a gente deve pensar bem nisso. É essa questão, por exemplo, de nós já amanhecermos ouvindo más notícias no café da manhã, durante o dia, na viagem de trem ou de ônibus, é sempre a mesma coisa. Chega no trabalho, o colega fala de coisas ruins, nós vamos nos colocando assim, todo cheio de nuvens negras em volta da gente, né? Nós ficamos com a nossa... A hora fica, eu acho que fica tomada de coisas ruins, e nós ficamos ruins, porque a gente acaba se revoltando. Eu prefiro não ouvir notícias ruins, né? Assim, é uma coisa pessoal. Aqui em casa a gente praticamente não, nós não vemos noticiário, eu vejo uma vez ou outra alguma coisa no jornal do próprio telefone para poder sintonizar mais ou menos. Mas é como o Alessandro disse, e é como nós vemos, todos nós. Hoje em dia nós só estamos vendo coisas ruins, a desgraça da vida. Parece que isso aqui a pessoa está se alimentando de desgraça, né? Porque está lá tomando café com pão lá na padaria, porque tem lá um cafezinho um pouco mais... Ele está se alimentando de miséria, não é isso? E aí a gente fica com isso na nossa cabeça e traz para casa, leva para o amigo, enfim. Você falou uma coisa que eu concordo plenamente. A gente vê se quiser. Hoje eu também só vejo as notícias no celular, ou então escuto pelo rádio. Por quê? Mesmo sendo espírita, eu vou ficar alienada. A gente precisa estar por dentro do que está acontecendo, mas não com esse excesso de informações trágicas, né, que nos deixam com a psicosfera negra
porque isso incita-nos a ter ódio, a ter um rancor muito grande, que na parte da manhã, nossa mente ainda está meio que fresquinha. Ao invés da gente assimilar uma coisa boa, uma coisa engraçada, uma coisa, sei lá, natural de se ver, a gente vendo já esse tipo de coisa, que eu vejo pessoas que já começam 5 horas da manhã a ver esse tipo de jornal. E aí fica o dia inteiro vendo, imagina essa mente como é que é. Olha, né? eu tenho uma coisa interessante para falar, porque a Alessandra não pôde também participar desse estudo de hoje, né? Mas ela chegou a ler um livro, o nome do livro é um best-seller lá da Record, né, chamado Milagre da Manhã. E o que consiste nesse livro? Uma coisa muito simples. O que o autor lhe discorre no livro? O livro vendeu muito, né? Foi um sucesso. Mas qual é a dica do livro? Basicamente, acorde cedo e mentalize tudo de bom que vai acontecer no seu dia. Acontece. Ponto. Né? E, de fato, se você começar a fazer esse tipo de exercício, a coisa funciona. Por quê? A gente, como espírita, sabe que nós atraímos. O negativo atrai o negativo, o positivo atrai o positivo. Então, o que o autor do livro fala? Ele não precisou ser espírita para saber disso. Olha, acorda de manhã, você relaciona o que você tem para fazer, pensa que tudo vai dar certo. Pensa que tudo vai ser positivo. E as coisas naturalmente acabam dando certo. Acabam fluindo de forma positiva. Mesmo quando não dá do jeito que a gente acha que vai dar certo, a coisa flui, pelo menos o mais positivo possível. E é um exercício mental que se faz, um exercício reflexivo. Porque quando a gente acaba não se entregando a esse mar de ódio, de rancor, de discussões, de blasfêmia, de tudo que acontece por aí, a gente acaba enxergando mais oportunidades durante o dia. A gente acaba enxergando mais experiências enriquecedoras. E todas as experiências enriquecedoras, elas são fatores positivos, mesmo que elas causem dor. Então, assim, é uma forma de você enxergar o mundo de um pouco diferente do que estamos habituados. E o que é isso, senão o que Jesus nos trouxe, né? Então, muitos autores aí estão ganhando rios de dinheiro para repetir o que Jesus falou de uma forma diferente. Ele falou de graça para a gente, né? Olha, tem gente que gasta 2, 5, 10 mil reais para escutar palestras não é? Profissionais. Sabe o evangelho? O pessoal lá no trabalho foi, poxa, você tem que ir, que é muito bom, que não sei o que. Aí eu comecei a falar, ele falou isso, ele falou aquilo, ele falou aquilo outro. Eu falei, poxa, gente, vocês poderiam estudar, vou dar um livro para vocês que tem tudo isso, chama Livro dos Espíritos. E é assim, tudo aquilo que eles falavam, assim, parece até soberba, mas, sério, tá no Espiritismo. Tá no Espiritismo. Então eu falei, gente, eu tenho isso tudo de graça. Não precisei pagar 10 mil reais para isso. Enfim. Mas vamos lá, vamos seguir com o nosso estudo, que senão daqui a pouco a gente não termina de novo. Então, no próximo destaque aqui, eu coloquei o seguinte: a misericórdia divina possuía várias opções para a promoção do planeta a nível superior de evolução, sem a necessidade das lágrimas, como várias vezes no passado havia ocorrido. Nada obstante, as criaturas deixaram-se alienar pela busca da liberdade para o prazer, sem qualquer respeito pela vida, nas suas sagradas manifestações. O desrespeito à natureza, com o envenenamento da atmosfera, dos rios e nascentes, enquanto o mar estava reduzido a depósito de desperdícios. Parece que foi escrito essa semana, né? Esse trecho. Pelo amor de Deus, né? O que a gente acabou na notícia dessa semana foi exatamente isso. Mas vamos lá. O mar estava reduzido a depósito de desperdícios, que vem destruindo a sua fauna e flora. E o adensar da psicosfera geral, pela emissão de ondas contínuas de ódio e de degradação moral, chegando a níveis brutais de conduta, com o aumento dos feminicídios e crimes de características primitivas, respondiam pela tragédia que então se aproximava do planeta querido. Gente,
esse trecho aqui eu achei assim, surpreendente. Porque, vamos lá, o primeiro ponto aqui é que a gente tem que observar que a misericórdia divina possuía várias opções para a promoção do planeta. Várias opções. E várias de nível superior, sem a necessidade de lágrimas, sem a necessidade de provocar dores. Como muitas vezes no passado da humanidade isso sucedeu. Mas como, Alessandro? A gente tem alguns exemplos. As vacinas são um exemplo. Aconteceu, lógico, morreram muita gente, mas de repente, de uma hora para outra, alguém teve uma ideia, né, de fazer com que a vacina vem de vaca, né, então é vatina, porque vem da vaca, porque eles, se eu não me engano, eu esqueci qual foi a doença famosa do passado, que alguém percebeu que as mulheres e os filhos que tiravam leite, né, elas tinham a varíola, isso mesmo. Elas tinham a varíola, mas de uma forma muito atenuada. Então, o que eles passaram a perceber? Eles passaram a fazer com que as crianças entrassem em contato com algum reagente, alguma coisa da vaca, e aí elas provocavam a enfermidade justamente para ganhar anticorpos. E aí daí surgiu o conceito, né, da vacina, por isso que eles chamam vacina. A história está meio torta, mas é mais ou menos isso. Mas, assim, essa inspiração veio do nada. Alguém teve essa ideia aí, né? Alguém conseguiu saber e trazer essa informação. Um outro exemplo importante foi o processo de independência do Brasil. Quantos países, historicamente, vocês conhecem que conquistaram a independência sem guerra? Né? O Brasil, ele conseguiu, de uma forma muito assim, pacífica, ser independente de Portugal. Todos os países, eles conseguiram através de guerras, de muita morte. Então, são processos que existem, processos melhores, né, sem a necessidade de lágrimas. E a mesma forma como nós tínhamos essa oportunidade, só que a gente não aproveitou. E aí veio a pandemia justamente para trazer para a gente, impulsionarmos esse processo evolutivo. Né? E aí ele começa a falar sobre a questão do respeito à vida, mas não é só a nossa vida, assim, é a vida do planeta. E aí o desrespeito à natureza é algo que a gente está, assim, de uma forma muito grave no planeta. Hoje a gente teve aí alguns líderes mundiais fazendo reuniões, eles não estão se ocupando à toa disso, é porque realmente é algo sério. Essa semana viram uma pancada de lixos lá no Nordeste, eu não sei qual é o estado, até lixos hospitalares. Nossa. Muitos países jogam containers e containers de lixo no mar, né, sem tratar, sem nada. E uma correnteza foi e jogou isso aqui no Brasil. A gente está com pouca coisa. Precisa de mais de lixo aqui. E assim, existe, logicamente, ninguém aqui é ingênuo, existe um interesse privado, financeiro, de você realmente conseguir mais madeira, como diz o outro lá, passar a boiada, aproveitar justamente o momento da pandemia para passar a boiada, para fazer com que, como está todo mundo pensando em pandemia, vamos passar aqui as leis, vamos amenizar aqui as outras coisas, entendeu? E a gente está numa situação ambiental gravíssima, uma situação ambiental muito complexa, entendeu? Com a total irresponsabilidade daqueles que são ou deveriam ser responsáveis. Mas não só são os governantes, nós também. A nossa parte que a gente deixa de fazer para justamente fazer com que a coisa flua de uma forma melhor. Né? Então, a gente realmente precisa refletir um pouco mais na questão ambiental,
em tudo aquilo que está ao nosso redor, porque é um planeta que nós vivemos e a gente precisa dele, né? Aliás, se nós quisermos reencarnar no planeta, a gente precisa cuidar desse planeta, porque senão não vai ter, a gente vai reencarnar no vazio, né? Não vai ter mais nada. Ou a gente vai ter que ocupar um outro planeta, né? Risete, você está no mudo. A gente colhe o que planta, né? Se nós estamos plantando isso e sabemos que vamos reencarnar, espero que reencarnemos aqui, né? Porque a gente está preparando a casa para ficar melhorzinha. E se a gente planta alguma coisa ruim, se você planta espinho, ontem mesmo a gente estava conversando lá na loja sobre isso. Aquela pessoa que só de maldade fala assim, vou espalhar essas sementes de espinho aqui para ninguém passar no meu caminho. Vai que ela esqueceu a chave, aí ela tem que voltar por aquele caminho e ela vai pisar nos espinhos que ela mesma semeou, né? E, infelizmente, essa é a nossa realidade hoje. E tem então um outro ponto que a gente já falou isso todo estudo, né? O que acaba culminando nos índices de primitivismo, como o texto fala. Os feminicídios aumentam, a violência contra as crianças, a gente chegou a falar isso no estudo passado. São os crimes bárbaros, os crimes primitivos, aquilo que a gente pensa assim, nossa, como é que um ser humano é capaz de fazer isso com outro ser humano? Né? Quantas vezes, o exemplo que eu dei na semana passada da menina, que acho que essa semana ela acabou de desencarnar, a menina vinha sendo torturada, menina de 6 anos. Aí a gente fala, como é que um ser humano consegue fazer isso com outro ser humano? É exatamente esse trecho que a gente está lendo aqui e o porquê que isso está acontecendo. Porque a gente está imprevidente, a gente não tem a percepção de futuro, a gente não tem mais a crença, a fé em Deus e a gente está muito irresponsável. Isso enquanto sociedade. Né? Estamos muito irresponsáveis. E aí, naturalmente, como fazemos parte dessa sociedade, vem o turbilhão justamente para colocar a gente no turno novamente. É engraçado que um amigo meu ateu... essa semana falou assim comigo, Risete, todo mundo fala tanto em Deus, mas se os seres humanos se ajudassem mutuamente, acho que o mundo estaria bem melhor. Eu falei, cara, tu te dizes ateu, né? Então, é mais cristão do que muitos cristãos que a gente vê por aí, né? Só de você não ter que fazer mal, aí eu perguntei, você não acredita em Deus mesmo, né? Ele, não, em Deus eu não acredito. Eu falei, mas você acredita em alguma coisa maior? Ele, sim, alguma coisa maior que eu, que criou tudo isso. Então, essa é a realidade que a gente tem que continuar botando na cabeça das pessoas, que nós somos responsáveis pela nossa casa. E o planeta Terra é a nossa casa, o universo é a nossa casa. Se nós não cuidar... mas eu estou fazendo com o planeta Terra. Mas já foi falado que o que você faz com o planeta Terra reflete no universo todo. Por quê? Porque nós somos parte de um todo. Né? Se você joga... Não existe o nada. Vou jogar o lixo no espaço. Mas não existe espaço. Aquilo ali vai cair em outro lugar e vai prejudicar um outro planeta, uma outra pessoa qualquer, uma outra entidade qualquer. E quem é o responsável? Somos nós. Eu estou destacando aqui esse próximo texto. Vocês estão vendo aí, né? Quando os seres humanos compreenderem que o mundo é feito de ressonâncias, os seus pensamentos e condutas obedecerão a diferentes critérios seletivos. Então, assim, a palavra ressonância ela é significativa. A ressonância ela significa dar uma amplitude maior àquilo que nós estamos enxergando. Então, não só os pensamentos ressoam, que extravasam além de nós. As nossas atitudes também. Então, nossos pensamentos ressoam, nossas atitudes ressoam. Então, vocês imaginem pensamentos de um monte de gente, de um grupo de pessoas, e atitudes de um grupo de pessoas. O quanto isso ressoa. Magneticamente, isso acaba criando, né,
uma atmosfera magnética, uma atmosfera fluídica, com uma determinada característica que acaba atraindo aquilo que está sendo ressoado. Então, quando nós ressoamos positivamente, quando entramos em prece e vamos fazer uma oração, nós estamos criando um ambiente positivo que vai naturalmente atrair coisas boas para nós. Não é à toa que Jesus falou: orai e vigiai, orai e vigiai, vigiai e orai. Porque a atitude mental de orar, nós conseguimos reverter muitas coisas. O problema todo é que, justamente pela falta de vigilância, a gente não percebe o que nós estamos ressoando, o que nós estamos emanando, o que nós estamos vibrando, e, consequentemente, o que nós estamos atraindo para nós. Por isso que essa frase ela é importante. Que quando a humanidade perceber, quando os seres humanos compreenderem que o mundo é feito de ressonâncias, os seus pensamentos e condutas obedecerão a diferentes critérios seletivos. A gente vai pensar melhor nas coisas que a gente vai fazer. A gente vai pensar muito melhor nas coisas que a gente vai estar fazendo, que a gente vai estar falando. Então, esse é o contexto de que nós estamos inseridos. Estamos no mesmo barco aí. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então vamos pro próximo aqui. A tarefa que a todos nos estava destinada objetivava diminuir a intensidade da epidemia. Esse labor seria realizado através das construções espirituais nas regiões focos de contaminação, auxiliando os indivíduos à manutenção de comportamento sereno, abstenção das extravagâncias que desconectam o equilíbrio emocional e as reflexões mentais no dia a dia existencial. Entidades elevadas participariam dos laboratórios de pesquisa, inspirando os encarnados. Seria um intercâmbio mental e emocional, muito significativo entre os obreiros do mais além e os emissários, e os missionários do amor na Terra. Ouvimos as considerações com respeito e emoção, porque se tratava de algo pior do que uma guerra, deflagrada a ação quase de improviso, embora as notícias sempre repetidas pelos comunicantes espirituais de que são chegados, os tempos estão chegados, a respeito dos tempos chegados. Esse outro trecho, ele traz para a gente aqui uma característica da missão dos grupos que vão vir à Terra. Então, a característica basicamente, reduzir, diminuir e não eliminar a intensidade da epidemia. Isso me chama a atenção porque é o seguinte, muito assim, grupos religiosos, e até mesmo entre os espíritas, acham que a coisa funciona assim, Deus, aqueles que amam a Deus vão sofrer, e aqueles que não amam a Deus não vão sofrer, ou vão sofrer, sei lá. Vamos aqui fazer uma vacina espírita, e aí você, num determinado horário, num determinado lugar, você se concentra porque a espiritualidade vai lá e vai te dar a vacina. E você vai estar curado, ou então vai estar imunizado e não vai pegar Covid. Isso é balela, né? Balela mesmo. Então a gente percebe o seguinte, a missão da espiritualidade superior não é evitar a epidemia, não é fazer a prova para a gente. Quantas vezes a gente chega, Senhor, por favor, me ajuda a resolver essa questão. Mas quem tem que resolver a questão somos nós. Às vezes a gente pede para que o Senhor resolva a questão. E aí a coisa não funciona. A responsabilidade é nossa. E é nossa enquanto sociedade, de sanar isso. O que eles vão fazer? Qual é a missão deles? Ajudar. Eles estão ali para ajudar. Não podem passar disso. E aí, justamente com a missão de ajudar,
é que eles têm essa estratégia, a estratégia de reduzir a intensidade da pandemia. Então, eles vão nas regiões focos de contaminação, tentando conscientizar os indivíduos. Indivíduo, coloca máscara. Indivíduo, não se aglomera. Ou, presta atenção, não bota a mão no rosto. Olha, você está contaminado aqui. Não sai de casa, faz quarentena. Ô, indivíduo, vai para a balada. Está difícil do indivíduo entender. Está difícil. Eles devem estar desesperados. Ô, indivíduo difícil. Agora, gente, então, desculpe. Pode falar. O que eu acho que nós também temos que entender que não é, por exemplo, só aqui no nosso bairro, não é só aqui em Caxias, não é só no Rio de Janeiro, não é só no Brasil, né? É no mundo inteiro. Então, essa espiritualidade que nós estamos falando aqui, ele deixou bem claro isso aí, no momento que ele disse que o grupo de trabalho, os grupos de trabalho coordenados para trabalhar aqui no Brasil seriam dirigidos por Ismael, que veio, né, para Jesus fazer aquele levantamento, né, da pátria do Evangelho e tal, e aí eles vão trabalhar em regiões de acordo com a forma, de acordo com a formação daquele lugar, né, daquelas regiões, né, espíritos que já estavam conhecedores daquela área, né, com a cultura, de forma, enfim, como eles agem para poder ter condição de ajudar melhor. E o Alessandro falou uma coisa assim, que isso aí a gente não pode nem entender nenhuma. A espiritualidade, ela não vem para resolver o nosso problema de fiatão. Você está com dor de cabeça, acabou a dor de cabeça. Não é isso. É preciso que a gente tenha vontade, tenha o levante, vai procurar um analgésico e pede a Deus que aquele analgésico nos auxilie, enfim, mais ou menos as coisas desse modo, mas tem que ter a vontade, né? A gente precisa de tomar a iniciativa de resolver o problema. E aí, a divina providência nos auxilia. Então, essa questão é muito interessante da forma como essa espiritualidade se divide em vários setores. Tem os cientistas, não são os cientistas sozinhos, vem a espiritualidade científica, né, auxiliar, intuir, né, mostrar o caminho, deixar cair o negócio lá, caiu e funcionou. Mais ou menos dessa maneira, como foram descobertas. Eu estou aqui fazendo né, muitas vezes, algumas descobertas foram feitas assim, por acaso. E aí, e outras foram feitas por estudo, e anos e anos. Só que a pandemia é uma coisa que precisa ser resolvida o mais rápido possível. A gente não espera que isso seja resolvido daqui a 10 anos, porque senão a humanidade vai se acabar, né? Na medida que se fosse levar mais tempo. Enfim, mas veio socorrista para os centros espíritas, né, kardecianos, vamos assim dizer, para poder orientar. Calma, meus irmãos. O pessoal na igreja ortodoxa vai lá, meus irmãos, vamos orar, vamos tomar cuidado, vamos lavar a mão, né? Não vamos ficar cuspindo um na cara do outro. Essas coisas todas são cuidados que vem esse grupo, mas numa boa, vai, né, conversar de uma forma social, mas tentando. As famílias, né? Os pais, as mães, os tutores vão orientar as famílias, os condomínios, a rua limpa, poucas pessoas na rua, enfim. Vai ser uma questão de educação que nós temos que ter, que a gente parece que não está preocupado com isso, não. Nós estamos vendo aí, né, a grande população, nós estamos fazendo isso, a gente vai para a rua, esquece de botar máscara, você não vai vir, volta, depois... chega no recinto, você está no comércio, eu estou cansado de ir, que me dá eu fico até estressado. É obrigatório o uso de máscara, está lá nas paredes, no balcão, e os atendentes estão sem máscara, né, pegando um objeto. Eu não entendo isso, quer dizer, eu sou obrigado a entrar de máscara e o sujeito fica sem máscara. Né? Ele está atrás do... Gente, então, nós precisamos ter, o nome disso é educação. Na verdade, o grande problema que eu vejo, que os nossos problemas nessa questão e muitas outras de cunho, vamos dizer assim, até de conduta mesmo, nosso, da humanidade de um modo geral, assim, nós somos muito mal educados, gente. Né? Os nossos pais nos ensinaram que a gente tem que ter o respeito. É a educação de um modo geral, né? Evitar falar coisas que não se devem, ou ter ações que não são saudáveis, mas parece que a gente esqueceu isso tudo, né? E nós estamos extrapolando. Então, na verdade, me parece que essa questão da pandemia
é para chamar a humanidade para olhar assim, olha só, o que nós estamos fazendo com nós? Conosco, vamos dizer assim, o que eu estou fazendo? Porque essa história de tudo bem para você, para mim tudo bom, e para você o que você conseguir. Nessa questão, a história da farinha pouca do pirâmide primeiro, isso é uma teoria que eu acho que ela não funciona mesmo. Então, a espiritualidade maior, ela diz, vamos fazer o seguinte, vamos fazer com que esse pessoal aprenda a dividir, aprenda a conversar, aprenda a ouvir a necessidade do outro, porque senão não tem jeito de evoluir esse povo, não. E esse mundo realmente ele vai seguir, o mundo vai, o planeta vai seguir o processo dele de evolução. Nós é que não vamos, se nós não mudarmos. Né? Nós é que não vamos, porque ele vai continuar, vai. Né? E nós vamos ir para um outro lugar qualquer que, né, se a gente não conseguir melhorar. Eu estou muito preocupado com isso, porque eu queria ficar num lugarzinho mais ou menos, tranquilo, não vai ser muita explosão de vulcão, vamos assim dizer. Bom, queria comer piolho de novo, não? Não. Bom, vamos lá para o próximo slide. Fala o seguinte. Habituados aos comportamentos liberais e irresponsáveis, autoridades invigilantes e infiéis aos deveres abraçados postergaram providências que deveriam ser urgentes, enquanto países europeus eram sacrificados e ainda a má imprensa, imantada aos interesses sórdidos, procurava mascarar a realidade com fantasias ou sob o comando de organizações de corrupção. Ao invés de orientar o povo, intimidavam. Tal atitude era programada para facilitar ainda mais a desgraça social. Os malabarismos em torno das leis violadas e da política assassina, em que as criaturas humanas passavam a ser números e jamais pessoas. Pode-se imaginar a frieza desses capitães de poder. Em toda parte, absolutamente conscientes da gravidade da pandemia, desfazendo-lhe os perigos reais. Em outra parte, também dominada por outra classe de interesse, gerando pânico, mediante informações apavorantes e expedientes criminosos. Então, esse slide também é algo assim, chega a ser revoltante, chocante. Né? Então, a gente tem aqui, de um lado, os irresponsáveis governantes, invigilantes e descrentes daquela situação que estava acontecendo. Então, você tem, de um lado, pessoas que não acreditavam, pessoas que utilizaram a situação para ludibriar, enganar e ganhar dinheiro, pelos malabarismos das leis e tudo mais. Então, você tem aí isso em toda parte. Hoje, a gente tem um governador do Rio impeachment por causa disso. Saiu ontem essa informação. Hoje, você tem pessoas querendo investigar as questões da urgência, que quando era importante, meu Deus, a vacina era a solução. Não, vacina para quê? Né? Quando era importante a vacina, jogar, não, isso não serve não. Toma leite com manga que resolve. Né? Então, assim, é uma política, a necropolítica. Ele fala que a política assassina. Necropolítica, existe interesse atrás disso. Existe interesse atrás disso. Né? Interesses escusos, mesquinhos, sórdidos, ordinários. Todos os tipos de interesses mesquinhos a gente tem nesse meio político. A coisa é podre. Podre. Vamos dizer assim, mas o fulano é salvador da pátria. É complicado. Você pode ter até um ou outro ali que seja honesto, mas a coisa é muito complicada. E aqui a espiritualidade fala disso. Em outros slides lá na frente, eles vão falar o seguinte, olha, Deus tenha misericórdia. Deus tenha misericórdia desses irmãos que hoje estão com o poder e, no entanto, acabam desvirtuando e propiciando cada vez mais mortes, mais destruição, mais intolerância e tudo mais. Isso é um lado. Esse é um lado, né? Ainda tem esse. O outro lado, também da imprensa, que provoca o pavor, o terror, notícias falsas,
que também trouxe um pânico, a desinformação a uma parcela da população. E ele coloca também nesse slide outro fator interessante, que ambos os lados acabam sendo comandados por interesses mesquinhos, né? Então, assim, não é que existe o lado certo e o lado errado. Aí, nesses casos, os dois lados estão errados. A gente está observando, a gente vê organizações de corrupção, ele fala esse termo, né? O comando de organizações de corrupção. Mascarar a realidade com fantasias, porque o povo acaba acreditando naquilo que é mais cômodo a ele acreditar. E aquilo que é mais cômodo é o seguinte: isso aí só vai pegar em quem Deus acha que tem que pegar. Uma máscara não vai evitar de eu pegar um vírus. Eu posso ir no aniversário do meu colega, porque ali só vai ter 2 ou 3. Só que esses 2 ou 3 também chamam mais 2 ou 3. E esses 2 ou 3 convidados dos 2 ou 3 também chamam mais 2 ou 3, que ontem estava em contato com mais 10. E aí vai, entendeu? Então, a desinformação acaba propiciando essa situação assim, meio que calamitosa que a gente está vivenciando. Como o Everaldo me colocou... Oi, Luísa. Olha só, sabe o que acontece? Eu vejo porque de vez em quando eu converso com algumas pessoas, perguntei aí como é que tá. Tá muito ruim porque eu não posso tomar minha cervejinha à noite, não posso fazer isso à noite, não posso... Se a pessoa gosta de tomar uma cervejinha à noite, compra uma cerveja, leva para casa e toma de noite, de tarde, de madrugada. Então, é aquilo. Então, acho que ele até citou aí que as pessoas não querem abandonar os seus hábitos. É muito fácil você ter aquele hábito e eu quero modificar, meu Deus, me ajuda, mas eu não quero modificar o meu hábito, não, eu gosto. Eu quero deixar de fumar, mas eu gosto tanto de fumar. Mas Deus não vai tirar o cigarro da tua boca. Você botou o cigarro na boca, o problema é seu. Você tem que ter a força de vontade. Né? E é o que não está havendo na população. Infelizmente, diariamente eu escuto pelo rádio que a prefeitura desfez uma aglomeração de uma festa, e assim, na Barra, no Recreio, em todos os lugares, na Baixada, em todos os lugares. Infelizmente, não é só rico, nem pobre, nem mediano, não. É todo mundo que tem essa ideia. É isso que eu queria ressaltar, que o Everaldo até colocou, não é só no Brasil essa situação, é no Brasil, no mundo todo. Você vê que existem aglomerações. Hoje mesmo tivemos protestos lá na França e todo mundo brigando, batendo, fazendo um monte de coisa. Então, assim, é da humanidade. A humanidade está passando por essa situação, que é uma situação bem complexa, e a gente precisa aprender. Então, essa colocação que a Risete fez, para mim, traduz daquilo que eu tinha dito antes, na falta de educação. Porque, por exemplo, nós sabemos, pelas informações que temos, até você lê o que está no rádio, né, todos os setores de informação estão falando, tem outdoor, tem um monte de coisa falando, use máscara. Só que quando nós sabemos ler que aquilo significa que é uma proteção para nós e para o nosso semelhante, e nós deixamos de cumprir isso, é uma falta de respeito, é uma falta de educação, porque nós não estamos respeitando o direito do outro, né? Ou o outro não está respeitando o nosso direito. Quando nós não cuidamos de não criar uma dificuldade para o nosso semelhante, nós estamos respeitando o nosso semelhante. E aí eu traduzo isso como uma falta de educação. Porque se nós somos... Por que nós temos que usar máscara? Na rua, no comércio, em onde nós vamos no trabalho, quando somos obrigados a trabalhar, por que usamos? Para nos proteger e proteger o outro. Não, mas eu sou saudável. Então, mas você pode adquirir a doença se você não se proteger, né? Não é porque você é saudável que você pode fazer, mas você não sabe que ele não é saudável. E você pode ser um transmissor, ser saudável e transmite a doença. Só que nos falta realmente essa questão do entendimento, né? E aí que os espíritos, né, que vêm nos auxiliar, graças a Deus, né, que tem,
essa espiritualidade, elas devem passar um perrengue danado aí para poder convencer a turma, né, que vou até compartilhar logo esse próximo slide, que eu achei uma frase interessante que eles falam isso aqui, ó. Era necessário, vocês estão vendo aí, né? Era necessário que nós deixássemos conduzir por uma profunda compaixão, não somente pelas vítimas da situação vexatória, mas principalmente pelos criminosos de colarinho branco, amealhando riquezas superlativas com a miséria e o sofrimento incalculável da humanidade. A desfaçatez das suas informações nos veículos de comunicação de massa e virtual provocavam mais inquietação que tranquilidade, enquanto tramavam transformar o padecimento de milhões em jogo de interesses políticos venais lucrativos para eles, sem se darem conta do perigo real que os ronda e aos seus familiares. Em geral, o ser humano ainda transita pelo instinto de preservação da sua vida e dos seus bens, distanciado dos sentimentos de solidariedade humana e de deveres honoráveis. Então, vejam bem que aqui o próprio Manuel Flamengo fala, olha, a gente tem que fazer um esforço muito grande para não se compadecer não só daqueles sofredores, óbvio, que estão lá socorrendo, nos hospitais, morrendo sufocado pelo vírus, mas principalmente daqueles criminosos de colarinho branco, porque assim, o tormento que esses caras vão passar depois que desencarnarem, ou até mesmo já nesta encarnação, é uma coisa absurda, porque o tamanho do débito que eles estão arrumando é uma coisa absurda. São débitos gigantescos. Você quer falar, Marcos? Pode falar. Sim. Alessandro, o que acontece? Além disso tudo que foi falado, o problema hoje é que a sociedade brasileira ela é muito pacífica. Ela aceita tudo calada, se conforma com tudo, ao contrário da sociedade francesa, que vai às ruas lutar pelos seus direitos. Que nem eu gosto muito de uma citação do Luther King, que ele fala: não é o grito dos maus que me incomoda, e sim o silêncio dos bons. E ultimamente, na política, no comportamento humano, hoje o que nós estamos vivenciando é isso, é o silêncio. E esse silêncio a gente está pagando caro. Não adianta a gente culpar os políticos se a gente ficar quieto, acomodado, pacificamente, aceitando pegar chibata e bater cada vez mais forte nas costas da gente, como se nós fôssemos escravos deles. Se a gente não fazer nada, aceitar isso, nada vai mudar. Eu acho que tem que partir da gente também. Sim, com certeza tem que partir da gente. Mas a gente tem os exemplos que são assim maravilhosos quando a gente fala sobre mudança, postura e requerer os direitos. Então, a gente tem, por exemplo, eu gosto do exemplo do Gandhi, que conseguiu libertar a Índia simplesmente com uma greve de fome, né? Com o ativismo dele, e sem bater em ninguém. Então, assim, talvez você esteja falando de passividade, que é diferente de ser pacífico. Pacífico nós estamos dizendo que ser. Passivo, não. Entendeu? Passivo, aceitar as coisas que nos são impostas, não. Pacífico, sim. Nós temos que ser pacíficos. Nós não precisamos guerrear. Não precisamos destruir uns aos outros. Jesus foi um exemplo disso. Ele não foi passivo, mas foi pacífico. E morreu por causa disso. Só que a sua morte trouxe a mudança total do planeta. Como a Risete já colocou em outro estudo lá, imagina se Jesus não tivesse vindo. Né, como a situação estaria. Então, a gente tem, sim, que buscar e correr atrás dos nossos direitos. E também precisamos espiar, porque fomos nós que colocamos os nossos governantes aonde eles estão. E pela democracia, existe um período para que a gente possa votar novamente em outros governantes e aprender com os nossos erros. Então, assim, erramos, precisamos aprender com os erros,
e corrigi-los. Ou acertamos. Poxa, esse aqui foi legal. Vamos mantê-lo, né? Então, assim, apesar de não estarmos no mundo espiritual, onde os líderes são aqueles que devem ser os líderes, aqueles que têm condições de ser os líderes, ainda no plano material a gente não tem como mensurar a moralidade. Então a gente ainda tem apenas o poder do voto para definir isso. Né? Infelizmente, a moralidade, para alguns, é algum critério que não vale a pena, né? Não condiz. Mas, nesse ponto, nessa questão, a gente está vivenciando numa situação que a própria espiritualidade está dizendo, olha, eles não estão ali à toa. Existe uma programação espiritual. Todos aqueles que estão onde estão é porque deveriam estar. Se não corresponderam com as suas obrigações ou com a sua missão, ou se deixaram levar pelas facilidades do mundo, pela corrupção e tudo mais, tudo que a gente vê por aí é onde eles falam, é o lamento do sofrimento que esses indivíduos terão. Eu esqueci o nome de um livro que eu li, esse é um livro que eu sempre esqueço o nome, que ele retrata como é o desenlace, a vida de um político corrupto muito famoso. Eles, obviamente, não dão o nome desse político, mas, assim, a Selma leu, né, Selma, esse livro, a gente esquece o nome desse livro, mas é uma coisa, assim, pavorosa, o que um cara desse vai passar no plano espiritual. Não sei se a Selma se lembra de mais algumas coisinhas, mas eu não queria estar na pele de nenhum desses governantes, só para vocês saberem, tá? Todos os indivíduos que eles prejudicam, todos os que eles prejudicam, eles precisam responder por cada um deles, tá? Precisam responder por cada um deles. Por quê? Não quis ser o chefe, quis ser o todo-poderoso. Aquela filosofia do Homem-Aranha, né? Quanto maiores os poderes, maior é a responsabilidade. Né? É mais essa questão aí. Então, enfim. Alguém quer falar alguma coisa? Eu acho que, nesse caso aí dos políticos, dos nossos governantes, de modo geral, do mundo, né, que tem todas as possibilidades de ajudar a humanidade, ou aquele grupo de onde ele administra, né, onde ele é o governador, o presidente, sei lá, eles perdem a oportunidade de evoluírem, e aí adquirem débitos, né, porque eles vieram com esse propósito. Porque né, nós estudamos as questões espíritas, e por que nós estamos aqui, por que nós viemos, para onde nós vamos, qual é a nossa razão aqui? A nossa razão aqui é de evoluir e fazer evoluir aqueles que nos cercam. E aqueles que têm as possibilidades de riqueza, de poder, né? Isso está escrito, né, na literatura, e aonde nós, na literatura espírita, é isso. E aí, quando eles têm o poder têm a condição de fazer coisas pela própria humanidade, né, ou pelo aquele grupo, como eu já disse, e fazem em proveito próprio, aí a dívida desses elementos é uma coisa absurda. E aí eu concordo com você, Alessandro. É inominável a questão de estar no lugar deles pelo débito, pelos que eles vão passar. Sabe lá Deus, né, qual é como é que vai ser o pagamento dessa dívida? Vai ser um negócio assim muito bravo. E não são poucos, não, né? Vai ter que ter um lugar lá muito, muito amplo para receber, né? Porque não, vamos combinar, vamos combinar que todas as escalas administrativas, né, em todas, né, de poder, seja que a área for de administração, gente, é um negócio bravo, né? Todo mundo tirando proveito próprio, poder deixando de dar para quem deveria dar, até porque não pertence a eles esses tanto no setor público quanto no privado, né? Então, verdade. Vai ser complicado. Tanto nos dois âmbitos, né? Nossa, pode falar, Marcos. Mas, Alessandro, eu concordo contigo, mas eu estou falando num ponto de vista não só da gente cobrar os direitos e exigir que os nossos deveres também sejam colocados perante a sociedade no seguinte fato. Vou dar um exemplo simples. Na França, os direitos trabalhistas eles foram mudar
o país parou. Aqui os direitos trabalhistas foram mudados, todo mundo aceitou calado como se fosse uma coisa normal. E quem está perdendo é a sociedade. É isso que certas coisas que eu vejo aqui acontecendo no país, que a população ela fica quieta e acontece nos outros, e os outros lutam mais do que nós. Sendo que é tudo a mesma coisa. A lei trabalhista foi perdida. Se você analisar, ela foi totalmente deteriorada, favorecendo um grupo. Enquanto lá eles pararam. É uma questão cultural, né? A França, ela é um país, é o berço do iluminismo. Então, a característica do povo é um povo mais esclarecido. Então, assim, e hoje a gente não é uníssono. É exatamente isso que o texto está falando. Todas essas artimanhas políticas, elas são manobras para nos dividir mesmo. É para a gente discutir, para eu ficar contra você ficar contra a Risete ficar contra o Everaldo, contra a Selma. E aí, quando não há união, há divisão, as coisas elas não é muito mais difícil de fluir, né, de evoluir. Entendeu? Então, é mais também uma artimanha política isso aí. Aquela coisa do César, dividir para conquistar, é isso aí. Né? Selma, fala aí, Selma, você que vai levantando a mão. Também tem aquele do Raul Teixeira. Raul também Teixeira. Aquela história que ele contou, né, do político que ele encontrou. Ele sabia que era um político mendigo, mendigando na rua, num país que ele foi. Não sei se você leu isso. Você leu? Alguém leu isso? Sim. E ele falava, ele encontrou o político mendigo exatamente na rua que dava o nome dele. Mexendo no lixo, comendo, né, as coisas de dentro do lixo. Aí ele falou, aquele ali era um político famoso do nosso país. E o cara tá... Não, mas isso... Foi de Minas Gerais. Foi uma palestra que ele foi dar em Minas Gerais e ele foi exatamente na avenida que dava o nome a esse político, ele estava lá mendigando. Tati, você quer falar? Quero. Assim, tá dando para ouvir? Tá, todo mundo tá dando. Tá, então, assim, aquilo que eu estava falando, era uma dúvida que eu tinha, né? Dessa falta de luta da população brasileira, da gente não lutar pelos nossos direitos e se conformar, você até falou, né? Que era a falta de estudo, a falta de conhecimento dos próprios direitos, né? Para ir atrás, aí você comparou com a França. Mas era uma dúvida que eu tinha mesmo. Porque, às vezes, eu vejo até que no centro do Rio as pessoas, às vezes, lutam mais. E vou dar um exemplo, em Caxias. Às vezes, aumenta a passagem do ônibus e todo mundo fica quieto. Ninguém faz nada. Entre outros exemplos. Então, eu acho que, assim, quanto mais a cidade é mais para o interior, menos as pessoas têm conhecimento, menos elas agem. E as coisas vão piorando, né? Tudo relacionado à educação. Só um questionamentozinho. Vocês acham que esse é o exato momento para nós fazermos aglomerações para pedir alguma coisa? Eu acho que tem um tempo para tudo, né? É claro que tem outros meios da gente reivindicar isso, que hoje, o momento que nós estamos passando, a França pode até ser muito culta e tudo, mas eu não acho que eles estejam sendo sábios de fazerem essas aglomerações para pedirem alguma coisa, porque vai criar uma situação muito mais calamitosa do que já está. Eu acho que a gente tem que ser coerente diante das situações, né? Esse exato momento não é o momento disso, é o momento de a gente apaziguar a situação. É claro que a gente tem que lutar pelos nossos direitos, mas não nesse momento agora. Esse é o momento da gente ser fraterno, de se ajudar um ao outro e tal. E aí, quando a coisa melhorar, vamos lutar. Já teve lá as eleições para a gente lutar pelo direito tudo, e ninguém fez nada. Todo mundo elegeu os mesmos corruptos, as mesmas pessoas e tal. E agora a gente vai reclamar de quê? Não foram eleitos. Quem botou eles lá? Mas também eu acho que é onde se aprende, né? A gente errou lá na eleição passada,
Se Deus quiser, a gente não erra mais agora. Será? Deixa eu só passar aqui para o nosso último slide. Que eu acho também que a gente tem que fechar com esse slide aqui. Né? A Deus rendemos graças. Oi? Vamos. Todo mundo está vendo? Vamos lá? Uhum. A Deus rendemos graças pelos exemplos de indústrias, empresas de várias especialidades, famílias e pessoas verdadeiramente humanas, oferecendo-se para diminuir a tragédia do cotidiano, para ajudar nos comportamentos preventivos e nos cuidados em nome da ética, da civilização, do amor. Os cristãos, especialmente os espíritas, sentiram-se convocados a contribuir com o devotamento e os recursos próprios para melhorar a situação dramática, no esforço de demonstrar a finalidade da existência da Terra e que o importante no mundo é a satisfação de servir de seu irmão no sofrimento e poder diminuí-lo onde se o existe. Então, nesse último slide aqui, a gente consegue ver que, apesar de tudo isso, desse panorama monstruoso que a gente vivenciou e está vivenciando, existem exemplos bons de empresas. Olha, isso eu acho legal ressaltar, porque as empresas, na sua grande teoria, né, ali para pegar o lucro, mas muitas buscaram ajudar a população, compraram vacina, compraram testes, fizeram uma série de ações, estão doando muitos alimentos para quem tem fome, clubes de futebol, pessoas, artistas. Então, assim, está havendo uma verdadeira mobilização, se preocupando com a questão da fome e das pessoas que estão passando necessidade. Né? As empresas que podem e estão segurando seus empregados, não demitindo, algumas tiveram que demitir, naturalmente, mas são ações positivas que precisam ser ressaltadas. Né? E, especialmente, muitas famílias que se solidarizaram, né, para uma situação dessa e estão se organizando. Espíritas, católicos, evangélicos, estão se organizando para ajudar a quem realmente precisa. Então, é uma contrapartida, ou seja, nem tudo está perdido. A gente tem ainda uma sociedade que precisa aprender bastante, mas uma parcela da sociedade está aprendendo com essa situação e está fazendo o correto. Tá bom? Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Olha só, precisar uma coisa, quando a gente falou aqui de ajuda, anteriormente eu citei que aquela campanha quem estava fazendo uma igreja. Não era. Eu fiquei muito mais grata porque são 2 mulheres fazendo isso. 2 mulheres sozinhas. Uma vai de bicicleta entregar as coisas lá no Sem Terra, e a outra tem um carrinho que consegue com um amigo e tal, e fazer isso também. Então, elas têm as igrejas dela, mas como as igrejas têm aquele trâmite e tal, e elas viram que tinham pessoas, inclusive estão ajudando muita gente aqui de perto da nossa rua também, que não ficaram presas a um local só, não. É aquela pessoa, elas chegam, olham que a pessoa está precisando, elas chegam lá e levam, então pedem para ir na casa delas para ir pegar roupa ou mantimento. Então, eu acho isso assim muito gratificante, porque uma delas sofre de uma depressão incrível e isso está ajudando muito ela. Eu estive conversando com ela essa semana e falei, nossa, como você está melhor fazendo esse tipo de coisa. Ela não tem tempo de pensar na situação dela, porque ela está vendo situações tão mais difíceis que ela não tem tempo de pensar na depressão dela. Então, eu acho isso, acho que Deus está vendo esse tipo de coisa, que o mundo ainda tem jeito, né? Do jeito que tem corruptos, tem pessoas que ainda estão sujeitas ao bem, à caridade, ao amor fraterno.
Bom, gente. Então, peraí, gente, vamos fazer agora vamos terminar nosso estudo? Fazer a nossa prece final? 1h30 já, né? 1h34. 1h30. Eu posso ir com você? Bom, vamos lá, gente. Quem quer fazer a nossa prece final? Pode fazer, Tati. Pode fazer. Vamos fechar os nossos olhos e pedir ao nosso Pai de infinito amor, bondade e justiça que nos ampare, que nos proteja neste momento tão difícil. Ampare e proteja os nossos familiares, nossos filhos, todos aqueles que conhecemos, que não conhecemos e que ainda iremos conhecer. Nos ilumine e nos abençoe. Que a Covid possa passar, que chegue logo um momento em que acabe a pandemia e que até lá possamos nos sentir e estar amparados e protegidos por Deus. Ilumine a nossa semana, nos ampare e nos proteja hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, gente, uma boa noite a todos. Muita paz. Boa noite.